E aí, pessoal, como estamos? Em mais um dia de quarentena. É, Apesar do adiantado da hora, promessa é dívida, né? E na semana passada eu falei pra vocês que todo dia eu ia tentar postar aí algum conteúdo, algum vídeo, pra gente refletir a respeito de alguns temas e sair um pouco aí dessa energia, dessa correria aí da nossa rotina de casa, né, nesse período de quarentena. Não sei vocês, mas eu tô trabalhando bastante aqui, né? Às vezes parece que a gente tem até mais coisa para fazer quando tá dentro de casa, e realmente tem, né? Porque além dos afazeres que a gente já tem, para quem tá trabalhando no modelo home office, tem as coisas de casa para resolver, e tudo isso vira, enfim, uma loucura. Mas vamos direto ao assunto, gente. Por que que eu trouxe esse vídeo a essa hora para vocês, né? Algumas pessoas vêm falando comigo a respeito de como andam se sentindo nesse período de quarentena, né? Alguns já estão quase há uma semana já nesse processo de isolamento dentro de casa, e não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. A gente está acostumado com uma rotina muito caótica, a gente sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem alguém para conversar, enfim. E quando a gente se isola, quando a gente é de alguma forma obrigado a ficar em casa, parece que, né, chega uma hora que a cabeça pira e a gente não sabe o que fazer mais para manter a cabeça equilibrada, aquele bombardeio de informações na televisão, notícias na internet, tudo isso vira um cenário complicado de administrar, né? Mas as questões relacionadas à casa, né? A gente acaba passando mais tempo com os nossos familiares, enfim, e isso de uma forma ou de outra pode gerar alguma desavença, algumas discussões por motivos bobos, porque tá todo mundo muito agitado, todo mundo muito preocupado com tudo que está acontecendo, e aí a gente acaba descontando no outro que deixou, não fez alguma coisa, ou deixou de fazer, ou fez alguma coisa que você não gostou, enfim, isso sempre acaba gerando discussões desnecessárias, né? Fora o medo, o pânico, aquela situação de não saber o que vai ser do amanhã, né? É um misto aí de sentimentos e de pensamentos que a gente não sabe muito bem como administrar, né? Então, acho que o primeiro passo para tudo isso é a gente parar e a gente analisar o porquê da gente estar vivendo isso hoje e tentar dar um significado, um sentido para tudo isso, né? No Stories anterior que eu gravei aqui, até deixei em destaque, eu falei um pouco a respeito disso, também fiz uma live na semana passada que eu falei a respeito disso. Então, assim, gente, por mais que a gente não consiga entender de forma efetiva o porquê que a gente está passando por isso, né, de alguma forma, eu acho que mais importante do que qualquer coisa é a gente tentar dar um sentido para isso, né? E eu acho que o sentido máximo que a gente pode visualizar em tudo, e essa mensagem está sendo muito propagada, enfim, em diversos meios de comunicação, na internet, no Instagram, eu vejo muitas mensagens a respeito disso, é que nós precisamos nos transformar, né? Nós precisamos dar o pontapé inicial aí para consolidar a nova Terra, né? Um planeta regenerado, um planeta com novos hábitos, com novos pensamentos, com uma visão mais colaborativa, mais fraternal. Tudo isso é muito importante. Hoje a gente está sendo obrigado a reprogramar nossa rotina, a refazer as coisas que a gente já vinha fazendo de forma automática. E agora, mais do que nunca, a gente está tendo que dar a mão e se ajudar de qualquer forma. Então, uma série de empresas estão fazendo movimentos bem interessantes, oferecendo conteúdos até gratuitos para as pessoas fazerem cursos, para as pessoas interagirem com seus familiares, ferramentas, plataformas, aplicativos. Outras empresas estão doando
uma grana aí para tentar ajudar de alguma forma as pequenas empresas que precisam de investimento, enfim, uma série de coisas estão acontecendo nessa quarentena, nesse processo, nessa batalha aí contra o Covid. Então, a gente está tendo que se reestruturar, a gente está tendo que se reinventar e mais do que isso, né? Eu acho que agora é o momento principal da gente voltar para dentro. Todo aquele processo de autoconhecimento que a gente vem debatendo aqui no Saber Pleno desde que eu criei esse canal, e isso já vai fazer mais de 5 anos, né? Desde esse processo de criação, a gente vem trazendo esses insights de autoconhecimento, a necessidade da gente desenvolver uma espiritualidade independente de religião, e agora é a hora, né? Agora é a hora da gente olhar para dentro e a gente ver que, já que a gente, para quem não fez ainda esse trabalho, essa é a hora de olhar para dentro e ver todas aquelas pequenas coisinhas, desde os hábitos com a sua família, com o seu trabalho, com a forma que você vive, que você consome, desde essas coisas primárias, né, que partem de você, até a forma como você se coloca no mundo, que você se comunica, as suas palavras, enfim. Eu acho que autoconhecimento, esse é o momento, né, da gente botar isso pra fora. Cara, se conectar com a espiritualidade, tá? A gente tem duas formas de visualizar essa questão aí da quarentena, do Covid, das mortes, das doenças e desse medo, né, que a gente tá enfrentando. Uma forma é a doença em si, é o medo dela, né? E isso vai paralisar a gente. Se a gente ficar dando foco para a doença, para o medo, para o pânico e para o caos, para a questão econômica, cara, a gente não vai sair do lugar e isso vai deixar a nossa cabeça cada vez mais louca, cada vez mais doente. A gente vai adoecer internamente, a gente vai adoecer a nossa casa, a nossa família, e depois que tudo isso passar, a gente vai estar pior do que a gente entrou, né? E a outra forma que a gente tem de ver é uma oportunidade para a gente olhar para dentro, para a gente trabalhar essas questões internas, né? Todos nós estamos tendo um tempo maior, né? Para, enfim, usar da forma que a gente acha melhor. E também olhar para a nossa família, olhar para a nossa rotina, enfim, olhar essa situação como uma oportunidade de melhorar, como uma oportunidade da gente fazer diferente tudo que a gente já tem feito até hoje, né? Então, se eu olho uma oportunidade de melhoria, eu estou me curando. Agora, se eu olho para essa situação com medo, eu estou adoecendo. E não é só o adoecendo no corpo físico, mas o adoecendo no corpo espiritual. Todo mundo sabe que aqui a gente tem uma visão espiritualista, tá? E apesar de eu falar muito a respeito e usar muitas insights do espiritismo, do evangelho, do budismo também, enfim, como base, até por ser o meu conhecimento, as coisas que eu aprendi diante disso, vocês sabem que aqui a gente não tem nenhum tipo de dogma instaurado. Isso não é um canal católico, não é um canal espírita, não é um canal bandista, não é um canal nada, é um canal espiritualista. É um canal que visa promover a espiritualidade livre, a manifestação livre da espiritualidade que existe em você. Então eu te convido, vamos olhar para essa situação de uma forma positiva, vamos enxergar isso como uma forma que a gente tem de aplicar o autoconhecimento na prática, de melhorar as nossas relações dentro da nossa casa, de dar valor para o que realmente tem valor hoje, que é a vida, que é a união, que é a fé, que é a esperança da gente sair de tudo isso transformado e regenerado, tá? Cara, peça ajuda, converse com pessoas, faça videochamadas aí, faça ligações no WhatsApp, troca uma ideia com a galera do trabalho, faz uma videoconferência, chama seus amigos aí
na videoconferência também, une todo mundo, reúne aí no final de semana para trocar uma ideia durante a semana. Eu tô vendo muita gente fazendo atividade física junto, né? Juntos numa mesma plataforma aí de comunicação. É isso, vamos compartilhar nossas experiências, mesmo que virtual, mas principalmente vamos enxergar o que está por trás disso, como é importante a gente ter o outro na nossa vida. Hoje a falta do abraço, a falta do afeto, a gente não tá podendo chegar perto, a gente tá tendo limitações de convivência, de visitar as pessoas que a gente ama, de sair da nossa casa, enfim. E essa falta que mostra como a gente precisa mais de gente, como a gente precisa mais de corpo, como a gente precisa estar mais junto, e junto efetivo, não só nos canais digitais, né? Hoje eles estão sendo a nossa salvação, é por isso que a gente está conseguindo conversar aqui. Mas o que importa não é isso daqui, é o que está por trás disso, é você, sou eu, são as nossas relações, certo? Bom, gente, é isso. Não pira, tá? Foca aí nas suas atividades diárias. Procure estabelecer uma rotina, um horário para você acordar, um horário para você almoçar direitinho, para você dormir. Invista aí nas atividades físicas para que você continue mantendo uma rotina saudável. Se você faz terapia, não deixe de fazer a sua terapia, mesmo que virtual. Isso é muito importante. E vamos tocar em frente junto. Vocês sabem que o Saber Pleno é um canal de debate, de conversas a respeito desses assuntos. Então, também, se vocês aí do outro lado precisarem de um apoio, quiserem conversar, quiserem trocar uma ideia, me chama inbox, manda e-mail para mim, giovanasapienza.sp@gmail. Entra lá no nosso blog, saberpleno.com, tem vários textos. Nosso canal do YouTube tem vídeos também sobre autoconhecimento, dá uma fuçada nesse conteúdo, consuma coisas boas que levem a sua vibração e que tragam energias positivas para você vivenciar nesse momento, certo? Bom, gente, antes de finalizar, eu trouxe aqui, tá? Eu estou com uma rotina de oração pessoal minha, então todos os dias eu me recolho e eu faço o evangelho no lar, né? O evangelho é uma prática espírita kardecista, mas você aí na sua casa deve estar fazendo a sua oração, enfim, independente da sua religião, faça a sua oração, tá? E eu queria dividir a mensagem que apareceu para mim nesse último evangelho no lar que eu fiz. E eu acho que é uma mensagem que cabe muito nesse momento. É um texto grande, é uma página e meia, eu não vou ler ela inteira, mas eu quero ler alguns trechos para a gente poder comentar, tá? Espero que você receba aí de coração aberto, independente de qualquer coisa, pra gente absorver a essência dessa mensagem, tá? Então vamos lá. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros, no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Você vê, aqui ele está falando da vida futura, e quando ele diz vida futura, ele está se referindo, né, à questão da vida espiritual, a vida que não está dentro de um plano material. Então, dentro desse conceito, né, o espiritismo, acho que de uma forma geral, o evangelho coloca
como a vida presente, né, a vida aqui na matéria, como uma oportunidade de reforma para que a gente agregue bagagens, enfim, conhecimentos, para que a gente leve isso para as vidas, para a vida futura, para a vida no plano espiritual, e depois nos processos de reencarnação a gente aproveite todos esses conhecimentos e desenvolvimentos, tá? Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Este mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para a qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar esclarecimentos completos que os deslumbrariam ao invés de iluminar, porque eles não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí dúvidas e até mesmo a incredulidade são geradas. Diante disso, é óbvio que esse trecho ele abre aí para diversas discussões em outras interpretações religiosas, mas eu acho que o que a gente tem que tirar daqui, né, pelo menos o que eu sinto, é que a importância, né, de nós darmos o valor para esta oportunidade no agora, pensando que tudo isso que eu estou aprendendo com todas as dificuldades que eu estou enfrentando nesse momento, elas vão agregar ensinamentos, pontos positivos, coisas boas para o meu espírito, para que eu possa levar isso como bagagem futuramente, né? Seja nessa vida, enfim, aproveitando tudo que ela pode me oferecer, né? Que está ao alcance dela me oferecer, seja em outras vidas. Então, independente de como cada um enxergue a ideia da vida futura, né? Existem coisas, por exemplo, como essa situação que a gente está vivenciando hoje, que a gente não consegue achar uma explicação tácita, né? Uma explicação clara, se a gente for olhar pelos olhos da matéria, né? Uma situação dessa, como uma pandemia do Covid e essa situação de isolamento que a gente está vivenciando, só pode ser explicada com um olhar mais elevado, né? Com uma proposta, uma análise muito mais voltada à nossa fé, à nossa crença pessoal, né? Que cada um carrega consigo, que está conectada com a criação do que qualquer outra coisa. Porque se a gente for olhar com olhos da matéria, olhos de ver, a gente vai estar sempre preso a questões de conspiração, porque tem pessoas que estão fazendo isso, porque o homem não tem jeito, porque a humanidade está perdida. Cara, olha quantas notícias legais a gente está vendo, quantas mobilizações, empresas, pessoas, enfim, estão se mobilizando para vencer isso. Vocês acham realmente que a humanidade não tem futuro? Claro que tem, tá aí a prova. A gente duvidou durante tanto tempo e agora a gente está vendo que isso existe, que é possível, que eu posso acreditar nisso, né? Existem exemplos práticos. Então, acho que o mais importante da gente pensar com relação à vida futura é que nada do que eu estou passando aqui nesse momento é em vão. Tudo tem um propósito. E agora é a hora para gente que tem uma noção mínima a respeito de espiritualidade, de Deus, a fé que eu carrego dentro de mim, agora é a hora de eu botar tudo isso para fora, de eu botar tudo isso em prática, né? E levar palavras de esperança, de consolo, de amor, de paz, de, enfim, equilíbrio para as pessoas que estão sofrendo hoje, né, nas suas casas, não estão conseguindo passar por essa situação de uma forma muito positiva e até mesmo tentar ajudar de alguma forma, né? Infelizmente a gente não pode sair de casa para tentar ajudar o outro de alguma maneira, mas
tem tantas organizações, tantas pessoas, médicos, pessoas da área da saúde. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma amiga falando que o primo dela estava recolhendo doações para montar kits de limpeza para as pessoas que estão em situação de risco, que moram nas ruas. Enfim, todo mundo tem dentro do seu universo, tem alguma forma de ajudar, né? Então, é hora de dar mão, é hora da gente botar toda essa fé e toda essa crença que a gente tem na prática e mostrar que isso é mais do que uma coisa que, enfim, tá só dentro de mim, né? É uma coisa que eu uso isso para viver melhor, para agir melhor, para dar um sentido para tudo isso, ok? E aí, seguindo uma outra passagem que ele coloca aqui, que eu achei bem interessante, que eu queria dividir com vocês, recebe o nome de O Ponto de Vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E é essa fé que tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e que devem ser seguidos de uma situação muito mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens maiores e mais preciosos do que os da terra. Ele se porta como a criança que nada vê além de seus brinquedos, e tudo os faz para obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que, se for vítima, o orgulho ou a vaidade, as feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois quem se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura a todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. Vamos dar uma pausa aqui. Olha essa frase. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. Ou seja, quando a gente está com os olhos focados na matéria, todos os problemas e todas as situações que estão à nossa volta aumentam de tamanho, tudo parece gigantesco. O mal que atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo uma montanha tudo lhe parece pequeno. Ou seja, quando a gente muda essa visão e passa a olhar as coisas de cima com um olhar superior, com um olhar superior no sentido de a vida futura, né? Tudo parece mais menor, as perdas são menores, o medo passa a ser bem menor, porque eu tenho um olhar mais voltado às questões divinas e espirituais do que voltado à matéria. Se eu estou na matéria, eu tô manifestando a minha energia num plano horizontal, numa horizontalidade onde tudo parece muito grande, onde parece que eu só tenho essa oportunidade, onde parece que eu não tenho outras alternativas. E quando eu passo a olhar com os olhos do espírito, entendendo e compreendendo a questão das vidas futuras e de toda a experiência que eu adquiro aqui, eu passo a enxergar as coisas de uma forma menor. Não minimizando os problemas, mas aproveitando eles como oportunidades de engrandecimento.
É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar ao melhor ou menos mal possível. Ou seja, para aqueles que pensam, né, que só se preocupar com as coisas do espírito, né, você fecha os olhos para as coisas da terra, isso não é verdade. Porque nós estamos manifestados na experiência terrena. Então, realmente, a gente tem que trabalhar e tem que se esforçar para que tudo que a gente faça também nos proporcione uma vida terrena positiva, que a gente tenha onde comer, que a gente tenha o que comer, onde dormir, né, onde morar, o que vestir, né, buscar um avanço, um progresso da vida material também, mas nunca, jamais abdicando da vida espiritual, né, da vida, da minha forma de manifestação, da minha fé, da minha crença. Tá? O homem é da natureza, está intrínseco nele, ele sempre vai buscar uma situação melhor, ele sempre vai procurar ser melhor, né? O progresso, o avanço está no DNA do espírito. A gente quer sempre evoluir, a gente quer sempre melhorar, né? Então isso tanto aplicado às questões da terra quanto aplicado às questões da vida espiritual. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sobre a mão, não o retire para não ser picado. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para este fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Olha que legal isso, né? Não é não olhar para o presente, não é não se preocupar para o presente, mas só aquele que considera o futuro, que considera a vida futura, que considera um patamar mais avançado, né, um propósito para todas essas vivências, né, pode dar ao presente a importância relativa a ele. Quando eu entendo que eu tenho uma vida futura e que eu vou levar coisas dessa jornada, que essa jornada é uma oportunidade de melhoria, eu passo a fazer dessa oportunidade aqui na Terra e de cada momento que eu tenho em dificuldade, em provação, em conflito, uma chance de melhora, uma chance de progresso. Isso é muito importante. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Então, aqui no Evangelho, ele deixa claro que aqui ninguém está condenando a experiência material. Ninguém está condenando ter dinheiro, trabalhar, querer coisas melhores para si e para os outros, né? Querer progredir materialmente. O Evangelho nunca condenou isso, né? As palavras do Cristo nunca condenaram isso. Nenhuma fé condenou isso. Na verdade, o que é orientado aqui é que os bens materiais não venham à frente do progresso espiritual. Que a gente sempre tem que estar com um olhar no espírito, fazendo os avanços aqui no plano material, fazendo os avanços e os cuidados necessários que a gente precisa nessa existência, mas sempre pensando nas oportunidades que essa existência nos oferece para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa crescer e se desenvolver. E isso que a gente está passando hoje com esse isolamento, essa quarentena, é uma dessas oportunidades. É uma oportunidade que a gente tem de progredir enquanto ser material e ser espiritual. E continuando aqui. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar.
E aquele que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que ao perder tudo que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Não só o Espiritismo, gente. Todas as religiões que pregam mensagens, né, de avanço, de fé, de desenvolvimento espiritual e material também, nos mostram esses caminhos, ok? É que nós estamos lendo o Evangelho aqui nesse momento. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra, único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que essa vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências ao mesmo ser, todos os seres ao mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Cara, essa frase, para mim, dessa passagem é a mais fantástica. Ontem, quando eu abri e eu li essa frase, isso me tocou profundamente e eu queria encerrar, né, essa live com essa frase, a gente refletir a respeito dela. Eu vou ler novamente. Ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ou seja, as minhas vidas, a minha vida presente, as minhas vidas passadas estão todas interligadas com a obra da criação. Todos os seres que vivenciam essas mesmas experiências que eu estão ligados de acordo com esse elo, essa corrente de elos da criação. E todos os mundos e todos os seres de todos os mundos também estão interligados. Ou seja, é aquela frase, somos todos um, somos todos partícipes, somos todos centelhas divinas, né, provenientes de uma mesma fonte. Por isso que não adianta só eu pensar no meu bem-estar, no bem-estar da minha família, que na minha família não vai ter mortes, que na minha família terá saúde. Eu tenho que pensar que se amanhã ou depois alguma outra pessoa estiver sofrendo, estiver com fome, estiver passando necessidade, tudo aquilo também vai me afetar, mesmo que de forma indireta. Nós estamos todos ligados. Por isso que nesse momento, né, eu acho isso muito legal. Eu tô vendo muitas mensagens no Instagram, as pessoas incentivando a gente a comprar dos pequenos produtores, aquele mercadinho aqui na rua, não deixar de pagar o salário da faxineira, mesmo que ela não possa vir trabalhar aqui em casa, ou não deixar de pagar o salário do jardineiro. Se eu sou uma pessoa assalariada, isso não vai me fazer falta, né? Eu tenho que entender que se eu não pagar aquele salário, né, aquela pessoa vai passar necessidade na casa dela, porque ela não vai poder sair de casa para trabalhar, né? Se eu não comprar aqui do mercadinho aqui da esquina, da rua de casa, cara, esse cara não vai conseguir sobreviver depois que passar toda essa loucura, né? Agora, aquelas redes grandes de hipermercados, de grandes restaurantes, eles vão sobreviver porque eles têm capital para isso. Então, quando a gente está falando de entender do meu compromisso com o próximo, é isso. É a gente olhar que não é só porque eu tô aqui na minha casa protegida que tá tudo bem, né? É a gente olhar que existe uma série de outras coisas e de outras pessoas e de outras cadeias, pessoas da área da saúde que estão na linha de frente atendendo quem tá doente, e eu preciso orar por elas. As pessoas que enfim, estão enfrentando dificuldades nas suas casas porque não conseguem, de alguma forma, lidar bem com essa questão do isolamento, da quarentena, pessoas que estão sozinhas, que não têm parentes, que moram sozinhos, né? Então, eu preciso ligar para esse amigo que mora sozinho, eu preciso tentar fazer um movimento para interagir aí, nem que for virtualmente com todo esse pessoal, levar uma palavra de conforto, compartilhar um conteúdo legal, tá? É isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá?
Para quem tiver interesse e quiser ler o Evangelho, né? Eu super recomendo, independente da sua religião, é esse daqui, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse texto que a gente leu agora tá na página 47, tá? Do capítulo 2, chama O Ponto de Vista, tá? Stella, obrigada. Eu fico muito feliz que você esteja aqui, mesmo com o adiantado aí da hora. Um beijão para você. Eu espero que você esteja bem, vivenciando aí a sua quarentena, tá? Muita luz e muita paz para você e para todos aí da sua família, tá bom? Um beijo. Enfim, gente, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. E não deixem de fazer a sua parte, tá? Conversem, troquem ideias virtualmente, propaguem conteúdos de luz. Não tô falando para vocês deixarem de ver notícia, não é isso, mas faça isso de forma comedida, porque se a gente for ficar 24 horas por dia ligado nessas notícias doidas, a gente vai ficar meio em pânico. E não é isso que a gente precisa agora. A gente precisa de fé, né? Seguir as medidas, ficar na quarentena, respeitar esse processo, a higienização, todos os processos aí que a gente já sabe que a gente tem que fazer, cuidados redobrados, mas principalmente alimentar a alma, alimentar o espírito com coisas boas, oração, meditação, atividade física, boa alimentação, enfim, tudo que vocês já sabem, tá bom? Bom, eu vou deixar essa live disponível aí no Instagram, também vou colocar ela lá no YouTube. Então depois, se vocês quiserem compartilhar com alguém, se vocês quiserem assistir novamente esse vídeo, enfim, eu vou deixar lá direitinho para vocês. Amanhã acho que eu já subo no YouTube. E eu conto com vocês aí pra gente divulgar esses materiais, não pelo canal, gente, mas pra gente conseguir levar mensagens positivas para mais e mais pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente precisando disso, tá bom? É isso, galera. Obrigada mais uma vez. Stella, um beijão. Obrigada, a Érica também que entrou, enfim, todo mundo que participou aqui. Um beijo no fundo do coração de vocês, muita luz e paz para todos nós. Tchau, tchau.